CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. São 9h37 agora na capital de Mato Grosso do Sul. A CBN, você já sabe, é a emissora oficial do agronegócio. A gente tem falado aqui de esporte, a gente fala de meio ambiente, a gente fala de cultura. Mas hoje, agora, a gente vai falar de literatura. E para isso a gente convidou o presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, o Henrique Medeiros, que é escritor, publicitário e que veio hoje aqui para a gente bater um papo sobre esse tema que é de extrema relevância até para a formação dos cidadãos, dos jovens, dos adultos. A gente falar de literatura sexta-feira, foi celebrado aí o Dia do Escritor, e a gente trouxe aqui, convidou o Henrique hoje para falar um pouquinho sobre esse assunto. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos da CBN, né? Satisfação estar aqui com vocês. Henrique, na sexta-feira a gente falou bastante sobre literatura. A CBN tem uma preocupação muito grande, está trazendo esse assunto e está fortalecendo os produtores, os escritores, os poetas, os artistas que, de uma maneira ou outra, colocam no papel o pensamento de maneira geral. E eu queria começar esse bate-papo com você para a gente falar sobre produção literária no Mato Grosso do Sul. Qual é a avaliação que hoje a gente pode fazer desse cenário? Não, eu acho que há um avanço muito grande. As pessoas têm... Mato Grosso do Sul tem grandes talentos, né? Tem grandes talentos em todas as áreas. Artes plásticas, música e também na literatura, né? Tem muitas pessoas que realmente fazem trabalhos fantásticos que ajudam justamente tanto no divulgar as nossas regionalidades, como também, de um modo geral, falando sobre a literatura e o escrever como um todo, de uma forma mais universal. Há muita produção, entende? Tem lançamentos sempre, entendeu? Agora, dentro das dificuldades que o mercado literário hoje oferece, né? Não há hoje, da mesma forma como o mercado, de um modo geral, está mudando demais nesse setor das artes, né? Tanto com a web, como também em função do avanço social da própria sociedade, de uma série de fatores. E a literatura também, dentro disso, a parte comercial da literatura tem tido também as suas dificuldades. Agora, a produção continua existindo. Agora, a parte da comercialização, da difusão, isso vem mudando, discussão, né? Exatamente, de você fazer com que esse trabalho seja exposto, seja levado a público, é um outro processo que todos têm se esforçado ao máximo para fazer o possível para que isso aconteça. O advento dos e-books, né? Tem muita gente, a concorrência da internet, a pirataria, enfim, mas assim, o foco nos e-books, ou seja, permitir que a obra literária esteja disponível de maneira digital. Aqui no Mato Grosso do Sul, os escritores, enfim, esse é um caminho que muitos já estão seguindo ou ainda há certa dificuldade, há problemas? O e-book é algo que, quando as pessoas têm feito os livros, muitas vezes tem gerado também o próprio automaticamente, às vezes, para poder tentar encaminhar. É uma outra forma, realmente, de você buscar. Você lê, não importa se você está lendo livro, se você está lendo através do computador, se você está lendo através do teu smartphone. O importante, realmente, é a leitura, né? Agora, há uma discussão muito grande ainda no aspecto, realmente, da mudança ou não, e do e-book realmente se tornar um fator de substituição até do próprio livro. Até pela questão de estudo, da questão didática. Eterna, né? Como foi com o jornal, por exemplo, né? Como é o livro, o jornal vai sumir, a gente vai ler só pelo celular, pelos aplicativos, enfim, como é que vai ser? Exatamente. Como os jornais têm, praticamente também, em muitos momentos, se fortalecido com portais e por aí segue para você poder fazer essa simbiose, né? Você poder fazer essa junção de meios e de possibilidades de difusão. Agora, o e-book realmente tem crescido muito também, né? Como outros fatores tecnológicos, como outros fatores que têm desenvolvido o aspecto desse início do século XXI. A gente já debateu, a gente já viu que esse assunto que eu vou abordar contigo agora, ele já foi bastante até dissecado aí pelo fato de a gente não ter hoje a questão da prioridade da literatura nas escolas. A discussão sobre a retirada dessa disciplina da grade escolar, Henrique, como é que a gente avalia já passado algum tempo sobre essa decisão? Como é que você vê? Isso, como chama,
passou um pouco a conversa sobre isso e continua uma certa discussão no MEC com relação a isso. A grande questão é que mudaram e quiseram tirar, vamos dizer, não é que tenham diminuído a questão da literatura, mas a junção de você pegar a literatura e juntar com outras artes, que é o que o MEC está tentando fazer de um modo geral no ensino brasileiro, você termina tirando um pouco característica do que é fundamental para todas essas outras artes, que é justamente a literatura, o pensar, a autocrítica, a possibilidade que o ler, a possibilidade que a escrita, a possibilidade que a informação que as pessoas possam ter no aspecto do viajar através da leitura, permite para que você vá para as outras artes. Você não tem a palavra, você não tem uma arte que não tenha a palavra. Até o cinema mudo precisa de um roteiro que precisa de uma palavra para poder gerar aquele roteiro. Então a literatura está atrás de tudo, escrever está atrás de tudo. A música precisa de uma letra. Já pode ser popular, pode ser intelectual, pode ser política, pode ser o que seja, mas ela precisa de algo. Então, o que a gente teve muito em discussão, e a academia tentou fazer o possível junto aqui ao Estado, e até conseguiu alguns avanços, é de realmente tentar dar a força necessária à literatura para que ela possa fazer o papel dela de educar o pensar. Não adianta você criar um monte de robôs, você tem que tentar fazer com que as pessoas pensem. A única forma de evolução social é o pensar, é a autocrítica, é a discussão. Para você fazer isso, você tem que ter conhecimento. Para você ter conhecimento, você precisa ter leitura, você precisa ter informação, você precisa ter a possibilidade de entender daquilo que você está falando. Henrique, você puxou um tema que é muito atual e eu quero pegar carona nele. O pensar, o escrever no país que a gente vive hoje, com tanta gente carimbando na primeira palavra que você fala, no primeiro pensamento que você expressa, rótulos, divisões, está um pouco mais complicado, né, a gente expressar a arte, né? Tá, ultimamente, até na arte, eu acho que as discussões, ultimamente, nesse momento que a gente está vivendo do país, está em todos os setores, né? Não há momento em que você não tenha um pouco de visão, não tenha um pouco de discussão, um pouco de debate. Agora, a arte sempre é uma coisa que também fica um pouco carimbada, né? No sentido de que a arte tem que ser, vamos dizer, ou de defesa, ou de... A arte, antes de mais nada, eu acho que ela tem que ser para poder refletir. Avaliada como arte, né? Para poder atingir alguém, para poder sensibilizar alguém. O uso da arte como aspecto de forma política ou de debate, essas coisas assim, eu acho que sai um pouco do aspecto, já vira, vamos dizer, vira uma política, bandeira, vira uma bandeira que, eu não sei, eu acho que a arte tinha que estar um pouco... Ela, na verdade, alheia, sempre vai ser revolucionária, porque não existe nada que seja mais revolucionário na vida do que a arte. A arte provoca rompimentos. Você pega um quadro como Guernica, aquilo é um rompimento. Você pega autores, vamos dizer, que tenham a coragem de tratar determinados temas, aquilo é um rompimento. Certo? Você trabalha no teatro com determinadas peças, determinados temas que você leva, inclusive até mesmo políticos, aquilo é um rompimento. Aquilo é uma forma, justamente, de você provocar reflexão, de você provocar debate, discussão. Agora, evidente, aí formam-se os grupos. O problema é que hoje a gente está num momento um pouco mais acirrado. Para poder debater essas questões e até para inserir e fortalecer a importância da leitura lá na academia, vocês têm a biblioteca e também grupos de leitura. Como é que funciona? Os grupos de leitura vão começar a ser iniciados agora. É um projeto que a academia está criando novos grupos. Nós temos grupos dentro da academia, com os acadêmicos, envolvidos em várias frentes. Temos o chá acadêmico, temos a biblioteca, temos a revista e temos também a questão agora de grupos de leitura que a gente está pretendendo ver se a gente, inclusive, nesse mês que vem, a gente já começa a iniciar. É um projeto novo da academia que a gente pretende ver se a gente consegue levar as pessoas interessadas em literatura, interessadas na arte literária, para poder participar. Né? Quem está ouvindo a gente agora, a gente tem uma série de pessoas, todo mundo tem vontade de plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho, né? Mas eu não sei como começar um livro, qual é o caminho que, de repente,
eu poderia ter para poder colocar um projeto de um livro que eu tenho em prática? Eu estou falando do nosso ouvinte aqui. A academia também tem esse processo de orientar, de dar dicas, olha, é aqui o caminho, é ali? Como é que você trabalha essa? Não, a academia não. Geralmente as pessoas que têm esse interesse, às vezes falam com acadêmicos, ou com outros escritores, perguntam, tem esse tipo de informação. Mas é uma coisa muito pessoal, né? E algo também muito individual, né? O muito escrever, comercial eu acho também, né? Também, eu acho que quem escreve tem que ter, antes de mais nada, aquela visão da autocrítica. Se você escrever, você não tiver um mínimo de autocrítica, é impossível. Você tem que aprender a se autocriticar, você tem que aprender a tentar olhar aquilo, ver se você está dentro de uma linha realmente que seja racional. E a partir do momento que você se entenda um pouquinho mais como escritor, como que você esteja produzindo algo interessante, aí sim você buscar alguém para dar uma olhadinha, isso é publicado. Muitas vezes as pessoas têm um certo receio, às vezes até escrevem bem, tem uma linha interessante de dinâmica, mas tem aquele receio de, será que isso é bom mesmo? Né? E é difícil. O escrever, é o que eu te digo, o importante é se ele toca alguém, né? Essa é a importância. Né? Henrique, as empresas e os governos, e aí eu me refiro aqui a governo municipal, a governo estadual, governo federal, como é que estão as políticas de apoio, de incentivo à literatura? Bem fracas, né? Elas não são muito ativas. Estimulantes. Exatamente. Inclusive até a própria academia. A academia é uma instituição que ela é mantida exclusivamente pelos seus acadêmicos. A gente não tem nenhum tipo de apoio governamental, ou de apoio da administração pública, e mesmo a administração, a iniciativa privada, há uma dificuldade muito grande de sensibilizar as pessoas pela importância justamente do educar, né? Pela importância do que isso significa para a evolução do pensar. Às vezes eu falo, nossa administração pública, muitas vezes elas têm uma tendência muito grande a criar obras, a fazer outros projetos. Agora, quando chega na cultura, muitos deles, infelizmente, são analfabetos culturais, né? E o pior é que eles não querem evoluir, né? Eles acham, eu não sei, é engraçado que eles param no ponto que é o principal para o desenvolvimento social, a educação, né? O fato de educar. Isso está tanto no aspecto educativo do lecionar, como está também no aspecto de você incentivar as pessoas a pensar e a participar de atividades artísticas, entre elas a literária, que esteja envolvida. A literatura é pior, porque a literatura geralmente é a que menos... Você pega a música, você tem um violãozinho, Sim. Você pega o teatro, você tem uma declamação, você tem um texto, você pega o cinema, você tem uma projeção. A literatura você é obrigado a conversar. E a última coisa que as pessoas ultimamente têm feito é conversar na vida. Né? Conversar, eu digo conversar porque tem que ler, tem que debater, tem que discutir. Mário Sérgio Cortella falou isso na palestra dele quando ele esteve aqui, né? As famílias, enfim. É difícil. Nós estamos numa evolução. Hoje em dia, todo mundo até virou escritor no Facebook e no Instagram. Isso tem prejudicado a literatura? Isso tem dado mais... Olha, eu acho que a única coisa que faz, eu acho que prejudica a população, o Estado e mesmo o país, mesmo o mundo como um todo. Outro dia eu estava dando uma entrevista num lançamento, numa atividade internacional que eu estava, e o pessoal perguntou, mas a poesia, o que falta para a poesia, às vezes, ou mesmo para escrever? Ele está falando mais da poesia em si, em função de falar sobre a questão de que era um lançamento sobre poesia. Eu disse, que falta poesia no mundo, né? A gente está com um mundo tão complicado. Uma questão de falta poesia no mundo. Se você realmente não difunde fatores que sejam um pouquinho mais sensíveis para as pessoas poderem ter um pouquinho mais de humanismo dentro delas, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente vai voltar uma hora dessas, sabe, com toda essa evolução, vamos voltar a idade da pedra. O sul-mato-grossense, o campo-grandense, o brasileiro, de modo geral, lê pouco. O brasileiro lê pouco. Uhum. Isso vem se acentuando, Henrique, na sua avaliação? O que mostram os números? Olha, eu não tenho acompanhado ultimamente os números realmente da evolução de leitura, mas e isso é uma coisa, às vezes, outros países, às vezes, nem leem tanto como, às vezes, o Brasil. Ou mesmo o Brasil não lê em relação a outros países. Isso é uma média que inclusive, não há uma pesquisa assim, internacional que dê para a gente poder ter um baseamento, basear em cima disso daí. Agora, o que a gente vê é um interesse muito grande, mas uma preguiça da pessoa abrir o livro.
Uma coisa é ler informação que a gente é bombardeado o dia todo. Outra coisa é ler uma obra literária. Exato. Você pegar e você realmente passear por aquilo ali, sair voando no pensamento, sair voando na possibilidade justamente de buscar novos caminhos. A gente não tem como viver inúmeras vidas, nós, né, as pessoas, os seres individualmente, mas a gente tem essa possibilidade com a arte. No momento que você vai a um cinema, que você vai a um teatro, no momento que você lê, você tem a possibilidade de viver outras vidas. É a maneira que você tem de se multiplicar e de você poder trazer para dentro de você informações que não são informações meramente do dia a dia, factuais, mas sim as informações que geram emoção e que fazem você evoluir como ser humano. Entendeu? A sua média de leitura anual, Henrique, sua pessoal? Olha, eu tenho lido menos ultimamente, infelizmente, por conta de trabalho, certo? Mas eu costumo, pelo menos, tentar ler de 1 a 2 livros, pelo menos ao mês, alguma coisa assim. Uma média mundial você começa alta. E muitas vezes você começa muitos livros e você, às vezes, infelizmente, não dá para você ler inteiros. Você, às vezes, vai sentindo, como um todo, vai buscando pedaços, depende do tipo de leitura que você está fazendo. É uma maneira que você tem, pelo menos, de buscar caminhos e buscar estar um pouco mais inteirado com relação a escritores e a escrita. Né? Hoje é segunda-feira, um bom dia para a gente começar a ler um livro, né? Olha, sempre. Sempre é um bom momento de começar a ler um livro. Começar a ler um livro, começar a fazer regime, enfim. Henrique, uma série de coisas. O Henrique trouxe para a gente aqui da CBN esse livro. É uma revista da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, um apanhado aqui de vários autores, de vários escritores, Henrique. A Academia tem também essa revista e tem editados, que ela traz... nós temos sempre o suplemento cultural, que sai todas as semanas no Jornal Diário do Estado, e nós temos a revista que faz essa compilação de textos de autores, e a gente tenta divulgar e distribuir tanto pelas bibliotecas municipais, bem como nas áreas públicas de educação, né, e escolas, de um modo geral. É a maneira da gente tentar ver se a gente difunde um pouquinho a literatura também. Né? Henrique Medeiros, escritor, publicitário, presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, falando aqui com a Rádio CBN. Henrique, obrigado por ter vindo, obrigado por atender o convite, falar conosco, trazer tanta informação importante. É uma delícia falar sobre literatura, uma delícia estar com vocês, uma delícia estar com onde se faz jornalismo com seriedade, com vontade de falar também um pouquinho de cultura. Nada mais bonito, né? CBN é cultura também. Com certeza. Obrigado. Olha só, essa entrevista vai estar disponível no nosso site, no CBN Campo Grande. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano.